Sabem, há um livro do Renascimento que bem, é tão estranho, tão bonito e ao mesmo tempo tão confuso que durante séculos ninguém o conseguiu decifrar. Mas, e se toda aquela narrativa bizarra for na verdade um código secreto? Um mapa? Um mapa detalhado da psique humana? É nisso que vamos mergulhar agora. Ora bem, vamos recuar no tempo. Estamos em 1499, em Veneza, no pico do Renascimento italiano. E é aqui que nasce esta obra-prima. A nível visual, é absolutamente deslumbrante. O problema? A história é tão densa, tão surreal, que o livro se tornou um verdadeiro mistério literário. E esta pergunta que muda tudo. De repente, o livro deixa de ser só uma curiosidade histórica e passa a ser visto como uma possível chave para o autoconhecimento. A ideia é que a sua estranheza não é por acaso, não é aleatória, é, e sim, uma linguagem simbólica que nos pode guiar por dentro, pelo nosso mundo interior. Ok, então, para percebermos o que está escondido neste livro, temos primeiro que entender o que é que o torna tão difícil e ao mesmo tempo tão fascinante. A verdade é que quem tenta ler este livro à letra normalmente desiste. É que o enredo é mesmo muito denso. Até o autor da análise que estamos a seguir admite que se perdeu completamente nos labirintos das suas fantasias arquitetónicas. E é precisamente esta camada confusa que parece esconder algo muito mais profundo. Um significado que, imaginem, tem sido debatido há mais de 500 anos. Mas então, que significado é esse? Bem, aqui entra uma figura de peso, o psicólogo Carl Jung. No seu prefácio a esta mesma análise, ele diz que foi um marco. Para Jung, o livro não era só uma fantasia da Renascença, era um espelho da jornada da alma. Ele viu nesta interpretação a chave, a verdadeira chave para desvendar o segredo do livro. Então, vamos lá seguir esta linha de interpretação. A história arranca com o nosso protagonista, Polífilo. Curiosamente, o nome dele significa amante de muitas coisas. E o sonho que ele tem não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é um mergulho e bem corajoso no território desconhecido da sua própria mente. E a jornada começa logo em crise total. Primeiro, Polífilo está perdido numa floresta escura, selvagem. Depois, aparece-lhe um dragão aterrador a bloquear o caminho. E por fim, ele anda a vagar, completamente desorientado, por uma cidade em ruínas. A questão é que estes não são obstáculos do mundo real. São, isso sim, manifestações da sua própria desordem interior. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. Estas imagens, por mais surreais que pareçam, não são um caos sem nexo. Elas são uma linguagem simbólica do nosso inconsciente. E quando se aprende a traduzir essa linguagem, de repente o mapa começa a fazer sentido. Vejamos a floresta escura, o ponto de partida. É a imagem perfeita para aquele estado inicial de confusão. Simboliza, e cito, a tristeza e a escuridão da alma. Aquele sentimento de se estar perdido, não num sítio, mas dentro de nós mesmos. E as ruínas da cidade. Bem, essas refletem uma crise ainda maior. Lembrem-se, no Renascimento, o mundo medieval e as suas certezas estavam a desmoronar-se. Polífilo, ao andar por aquelas ruínas, está à procura de um novo centro, de novos valores, exatamente como os humanistas da sua época que os procuravam no passado clássico. E, claro, o dragão. Este não é um monstro qualquer lá fora. É o adversário perverso que vive dentro de nós. É, no fundo, a personificação dos nossos demónios internos, da nossa sombra, daquela parte mais primitiva e assustadora que nos impede de avançar no caminho do autoconhecimento. Mas atenção, confrontar toda esta escuridão, as ruínas e os dragões interiores não é o objetivo final. É apenas parte de uma busca. Uma busca por algo ou alguém que se perdeu. E no meio de todo este caos, há um único objetivo que move Polífilo: encontrar Polia. Ela é o objeto do seu amor, a luz que ele procura na escuridão. Mas a pergunta é: quem ou o quê é ela na realidade? Para percebermos quem é Polia, precisamos de um conceito-chave da psicologia de Jung, a ânima. Basicamente, a ânima é a personificação da alma, a parte feminina que existe no interior da psique de um homem. Ela que representa a capacidade de nos relacionarmos, de sentir, de nos conectarmos à vida de uma forma mais profunda. Ou seja, a busca de Polífilo por Polia é, na verdade, a busca pela sua própria alma. Ele sente-se fragmentado. A análise descreve-o como solitário e doente porque lhe falta a sua contraparte feminina. Por isso, encontrar Polia e unir-se a ela não é sobre um romance, é sobre integração psicológica. É sobre tornar-se completo. E este processo de se tornar inteiro
tem um nome técnico: individuação. É, no fundo, a jornada de uma vida para realizarmos o nosso potencial único. Como? Unificando todos os nossos aspectos, tanto a luz como a sombra. E o mais incrível é que o sonho de Polifilo pode ser visto como um dos primeiros mapas desta jornada alguma vez registados. E há uma citação na fonte que resume a importância disto tudo de uma forma perfeita. Diz que alcançar o eu, a totalidade, não é só um exercício abstrato, é o objetivo da própria vida. É, e cito, a expressão mais completa daquela combinação fatídica a que chamamos individualidade. A grande questão é, o que é que nós, 500 anos depois, podemos aprender com este sonho tão enigmático? Será que este mapa antigo ainda nos diz alguma coisa hoje em dia? Ainda é relevante para os nossos territórios interiores? Jung achava que sim, sem dúvida. Ele olhou para a época de Polifilo, uma era em que os valores estavam a colapsar e em que se procuravam novos significados, e viu ali um espelho do nosso próprio tempo. Um tempo também ele de transição. Se pensarmos bem, as ansiedades e as buscas do homem do Renascimento não são assim tão diferentes das nossas, pois não? No fim de contas, a grande lição talvez seja esta. O caminho para nos sentirmos completos não é uma linha reta, limpinha. Pelo contrário, passa por florestas escuras, por cidades em ruínas e pelo confronto com os nossos próprios dragões. O que a história de Polifilo nos ensina é que é precisamente ao navegar por essa confusão interior que encontramos as peças que nos faltam. Isto deixa-nos com uma última reflexão. Num mundo que nos puxa constantemente para fora, para o barulho, para a distração, se calhar o mapa mais importante é mesmo aquele que nos guia para dentro. Fica a pergunta: o que é que poderíamos encontrar se tivéssemos a coragem de, à nossa maneira, seguir o nosso próprio sonho de Polífilo?